Como escrever bons diálogos? Oi, eu sou Carol Santoyan e se você ficar até o final deste vídeo, você vai saber exatamente como fazer isso. Se tem uma coisa que tira o sono dos roteiristas, dos escritores no geral, essa coisa é o diálogo. Pode me falar se isso não é verdade. Muitas vezes é difícil a gente entender se o nosso diálogo tá bom, se ele tá ruim, se ele tá pequeno, se ele tá grande demais, se ele tá no tom certo. É realmente uma coisa complicada. Mas existe uma solução e eu tô aqui pra ajudar vocês. Eu já fiz 2 vídeos sobre diálogo aqui no canal. O primeiro é sobre 7 dicas para escrever diálogos. Então ali, se você quiser dicas mais rápidas, pontuais, este vídeo também é para você. Eu também fiz uma análise do diálogo expositivo em A Origem, vou deixar tudo aqui nos cards. Mas eu senti falta da gente conversar um pouco mais a fundo sobre esse assunto, porque eu acho que quando a gente não só joga assim, faz isso ou faz aquilo, e a gente vai um pouco mais na teoria, fica mais fácil da gente entender por que as coisas são como elas são. Então hoje aqui eu vou te contar os pilares de um bom diálogo. O que existe por trás da estrutura de um bom diálogo. E se vocês gostarem bastante desse vídeo, eu pretendo fazer uma série de vídeos sobre diálogo. Então, para você mostrar que você gosta da ideia e se quiser apoiar essa série de vídeos, deixa aqui o like, não esquece disso para eu poder entender que vocês querem mais conteúdo desse tipo. E aqui nesse vídeo eu vou ter como referência esse livro aqui do Maqui, Diálogo, a Arte da Ação Verbal, na página, no palco e na tela, que é um livro excelente, é um dos livros assim que a gente tem em português sobre esse assunto. Enfim, o Maqui é uma referência para todos os roteiristas, o story é incrível, mas aqui ele se aprofunda no diálogo, então vale muito a pena. E quem quiser adquirir o livro e quiser ajudar esse canal, você pode fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, clicando aqui embaixo no link da Amazon que eu vou deixar. Vocês compram, não pagam nada mais por isso e ainda de brinde ali ajuda o canal, tá bom? Antes de qualquer coisa, eu queria te convidar a fazer um exercício aqui comigo. Pensa aí nos diálogos, nos seus diálogos favoritos. Eu quero que você pense comigo o que faz esse diálogo ser bom, o que faz esse diálogo ser memorável para você. Por incrível que pareça, eu duvido que você ache um diálogo bom só porque ele se parece com as conversas da vida real. Mas na vida real não temos diálogos, temos conversa. E a vida real muitas vezes é chata e entediante. Então essa coisa de se parecer com a vida real não é parâmetro para definir se um diálogo é bom ou ruim. Os diálogos, na verdade, querem parecer com a vida real, mas estão bem distantes dela. Esses diálogos, eles são críveis não porque eles parecem com a nossa fala da vida real, mas sim porque eles cabem na boca do personagem que está falando e no contexto que ele vive. E eles se tornam brilhantes porque eles potencializam o drama. Eles não estão ali só para dizer que o personagem fala, só para ter conversas, não. Bons diálogos, eles potencializam o drama e eles estão em momentos específicos também. Um bom dialoguista sabe exatamente a hora de colocar uma palavra, uma resposta. Hi, Mom and Dad. It's me, Christine. Isso é um trabalho minucioso e é isso que eu quero apresentar aqui para vocês hoje. Os diálogos têm muitas funções e eles potencializam o drama de diversas maneiras. Seja para revelar a verdadeira personalidade de um personagem, para além da sua caracterização, como acontece em Breaking Bad. I am not in danger, Skyler. I am the danger. Ou seja para fazer uma exposição e causar surpresa. I am your father. Ou até mesmo para causar tensão, mesmo que aquilo que está sendo dito não seja exatamente o que os personagens querem dizer. Hamburgers, the cornerstone of any nutritious balance. Mas então, como é que esses roteiristas escreveram diálogos tão incríveis? Como que eu escrevo um bom diálogo? Será que é um dom? É uma coisa assim de nascimento? Você é ou você não é bom em diálogo? Nada disso, gente. Existe toda uma técnica por trás da escrita de diálogos e a gente vai destrinchar tudo hoje. É importante a gente dizer que para você começar a escrever um diálogo, você precisa entender a sua estrutura, entender o seu personagem e entender o subtexto das cenas. Então, para eu explicar melhor para vocês como se faz isso e qual o mecanismo por trás do diálogo, eu vou usar o que o Maqui definiu como 3 funções principais do diálogo: a função de exposição, de caracterização e, sim, ação. Começando pela exposição. Bom,
Se você é um roteirista aí iniciante, é um escritor iniciante, muito provavelmente você já ouviu a condenada e a mal interpretada exposição. Muitas vezes a gente associa a exposição como algo negativo, mas ela não é exatamente negativa. O problema é como você faz a exposição. A exposição, ela é necessária porque ela vai mostrar o contexto daqueles personagens, o que aconteceu antes que a gente precisa entender, quem são eles, onde se passa a história. Enfim, a gente precisa realmente ter um contexto, porque senão a gente não entende nada. E você não quer não entender nada porque fica confuso demais. Então, a exposição ela é importante. O que diferencia os diálogos ruins para os diálogos bons é que os diálogos bons sabem exatamente o momento de dar uma exposição, né, de dar uma informação, enquanto os diálogos ruins, eles param a cena, eles param a trama para te contar alguma coisa. Então esse é o primeiro ponto que você precisa ter em mente. A exposição ela é sua amiga, desde que você saiba a sua estrutura. E é por isso que o diálogo, gente, é a última coisa que você vai escrever. Não adianta você querer ir direto pro diálogo, porque muitas vezes você vai acabar se perdendo ali. Você vai começar a escrever diálogo para encher página. E não é isso que a gente quer, porque o diálogo ele está ali em pontos importantes. Vocês podem até olhar no meu vídeo de Meninas Malvadas que eu fiz semana passada, eu coloco como cada virada é uma nova forma de falar a mesma frase, então ela é repetida em todos os pontos de virada. E isso é muito importante, porque além de tudo está alinhada ao tema. Então, não são frases aleatórias. O diálogo incrível, ele não vem de uma forma tão aleatória. Sempre existe um mecanismo por trás da coisa. Dito isso, para fazer a exposição, o Maqui vai colocar pra gente dois pilares: o ritmo e o timing. O ritmo quer dizer o quanto de informação você vai distribuir ao longo da sua trama, né? Então é por isso que eu estou falando tanto de estrutura, porque aqui a gente tem estrutura e a gente vai entender exatamente quanto que é pra gente deixar ali de informação, quanto é pra gente tirar. E isso é muito importante, gente, porque existem duas coisas que a gente não quer de jeito nenhum. Uma, parar a cena para contar alguma coisa para o nosso espectador, então assim, a gente não quer fazer o diálogo expositivo no mau sentido, ou dois, a gente também não quer cair num filme que a gente não entenda nada, então você tem que dar o suficiente, você tem que dar, mas o suficiente. E o ritmo vai dar conta de quanto você tem que mostrar e quanto você tem que guardar. A segunda coisa é o timing. O timing também é muito importante, porque depois que você entende a porcentagem ali de informação que foi jogada, você precisa saber exatamente o momento que é para você dar uma informação. O que eu quero dizer com isso? Não adianta nada você tem um mega segredo, uma coisa incrível que você vai jogar ali, sabe? Assim, você tá guardando e aí você tem duas opções. Ou você pode jogar esse segredo numa hora banal, que não vai fazer tanta diferença para a história, ou você pode encaminhar a história de uma forma que quando você tem essa exposição, aquilo seja um grande ponto de virada. E é exatamente isso mesmo que acontece em Star Wars. Um outro ponto importante sobre a exposição é a gente desmistificar um pouco a máxima mostre e não conte. Ela tá errada? Claro que não. Mas a gente tende a interpretá-la, e eu mesma já fiz isso, no extremo da coisa. Mostrar e não contar não quer dizer só sobre narrativas, sobre filmes e séries e episódios e sei lá o que não tenha diálogo. Muitas vezes o diálogo também pode mostrar. E o que quero dizer com isso? E é por isso que eu gostei tanto do livro do Maqui. Porque ele vai dizer que esse contar é quando exatamente você faz isso. Você interrompe a cena para você falar ali pro seu espectador o que você quer falar, para você dar uma informação. Quando, na verdade, o diálogo ele pode mover a trama, ele pode ser um impulso, ele pode ajudar a movimentar a trama. Então, esse diálogo ele não estaria ali contando, ele estaria movendo a história. Então, não são diálogos óbvios. E aí ele classifica como você faz isso, né? Você faz isso de duas formas. A primeira é o impulso narrativo, ou seja, sabe quando você tá ali, sabe quando tem aquele diálogo que ele não se basta, ele dá uma informação que te leva a ficar pensando, tá, mas por quê? O que vai acontecer? Ou pra onde isso vai? Esse é o impulso narrativo. Muitas vezes, quando não te contam a fofoca toda, te contam uma parte da fofoca, você fica tentando ligar os pontos pra saber até onde aquela coisa vai dar. Ou quando um personagem te conta, sei lá, que vai fazer algo, você fica tentando ver o filme ou a série pra vê-lo fazendo algo, ou pra ver como ele vai agir diante de uma situação. Então o diálogo, ele tem esse poder. Na verdade, não tá parando a trama, você tá estimulando, você está impulsionando a trama. Agora, uma outra forma de fazer isso é o que o Maqui chama do diálogo
como munição. E essa técnica, ela é muito boa. Imagina que você tem um segredo, você tem aí guardado uma coisa que você sabe, bem assim, na manga. Você não vai falar isso de qualquer jeito, a qualquer custo. Você vai guardar aquilo e você provavelmente vai falar em um momento para se defender ou para atacar. Enfim, você vai falar dentro, né, do conflito, dentro da ação. Então são diálogos que complementam e impulsionam a ação. Até mesmo nesse exemplo que eu falei para vocês, de Star Wars, ali a gente tá dentro de uma luta até, né, entre eles. E aí ele vai falar, ó, Luke, eu sou seu pai. Então é um segredo que ele tinha que ele está usando de munição contra o Luke, entende? A mesma coisa também a gente pode encontrar na Marvel's Mr. Maisel. I will do better. I'll pay more attention. You can quit your job. We can go to the club every single night and I'll buy more notebooks. I've been having an affair. A segunda função do diálogo é a caracterização. Quem tá aqui nesse canal há muito tempo sabe que eu adoro a definição do Maqui, que diferencia personagem de caracterização. Tenho até um vídeo sobre isso. O personagem, ele é o que ele faz e não o que ele aparenta ser. Mas isso não quer dizer que a caracterização não seja importante. Quer dizer que você, como roteirista e escritor esperto, vai conseguir usar as aparências para criar complexidade para o seu personagem. Nem sempre o que a gente mostra ser, a gente é realmente. E isso faz com que seu personagem seja mais complexo. Então, um diálogo de caracterização pode fazer a audiência se intrigar com aquele protagonista, duvidando dele, mas também pode ser uma forma de convencer a audiência para depois, enfim, a gente entender que é outra coisa. E ele também tem o poder de individualizar os personagens. E isso, gente, é um ponto muito importante, porque ninguém fala como outra pessoa. E vocês podem ver que grandes personagens têm o seu próprio jeito de falar. Que ecológico, Marcelete, você não é ecológica? Eu, hein? Ficar horas no banho? Marcelete fica horas no banho, doutora. Bobeou tem rio aí que secou com a de Marcelina. Então, cada pessoa tem um universo de palavras. Se todos os personagens falam muito iguais, eles não têm individualidade, não têm personalidade e, portanto, isso pode ser um indicativo de que seu diálogo tá fraco. Bom, e por último, nós temos a ação. Sim, gente, quem achou que a ação era um negócio totalmente oposto ao diálogo, está aqui Maqui, ó, senhor Maqui, para provar que é mentira, porque tá no título do livro. A arte da ação verbal na página, no palco e na tela. O Maqui vai falar que existem 3 tipos de ação, né? A mental, que são palavras e imagens que acabam nos impulsionando para uma ação. A ação física, que é como a gente conhece, né? De gestos e tudo mais. E a ação verbal. É quando um personagem diz uma coisa, mas na verdade ele está expondo a sua verdadeira identidade. Ou seja, é o momento que a gente vai trabalhar aqui com o subtexto. O personagem vai fazer um comentário, mas na verdade a ação, né, o que está fazendo ele falar aquilo é uma outra coisa. Um exemplo que ele dá é de Casablanca. Of all the gin joints in all the towns in all the world, she walks into mine. O Maqui vai falar que nessa parte o Rick na verdade está revelando um amor perdido, o que vai muito além do que ele está dizendo. Um outro exemplo muito legal é o de Lady Bird, né? Que ela vai falar pra mãe isso. You give me a number for how much it costs to raise me, and I'm gonna get older and make a lot of money and write you a check for what I owe you so that I never have to speak to you again. E além do que ela está querendo dizer, na verdade, ela tá falando pra mãe que ela não se sente amada. Vai muito além do que ele tá falando, é o texto e o subtexto. Aqui, inclusive, nós temos um vídeo só sobre o subtexto e é legal vocês também darem uma olhada. Um outro roteirista que faz muito isso, os seus diálogos são incríveis e repletos de subtexto, é o Tarantino. Foot massage. Eles parecem completamente banais, mas eles são especificamente trabalhados para engajar e captar a audiência. E esse vai ser o tema do nosso vídeo de quinta. A gente vai ler aqui o roteiro e os diálogos de um filme do Tarantino e eu vou conseguir mostrar para vocês passo a passo como ele trabalha o diálogo. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar o like aqui, enviar para alguém que também precisa muito saber dessas coisas aí dos diálogos, precisa trabalhar os diálogos, enfim. Manda o livro também pro seu amigo. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!